Nossa mensagem de hoje é cuidado, diga aí seu irmão, cuidado, com os falsos profetas. É uma praga global, não é uma praga só aqui no Algarve, só aqui em Faro, só aqui em Portugal. É uma praga mais que uma praga europeia, é uma praga mundial, é global, né? Em todo o lado se fala de Jesus, lá estão os falsos profetas para se opor à verdade. É incrível, não é? Agora a Igreja de Jesus, onde é que ela anda? Todos dizem que são a Igreja de Jesus, mas nem todo o que diz que é Igreja de Jesus, nem todo o que diz que Jesus é Senhor, Senhor, é realmente a Igreja de Jesus. Esse é que é o problema. E isto foi avisado para que não seja uma novidade para nós desde o princípio dos tempos. Mas a Igreja foi avisada logo desde o tempo dos apóstolos. Ok? Então vamos nos firmar aqui num verso do apóstolo São Pedro, ele que não estudou teologia, não andou nas escolas dos rabis, nem dos judeus, né? Ele que não sabia, nem conhecia uma letra tamanho de um comboio, ele e mais alguns, ele foi uma das principais colunas da Igreja, fundamentos da Igreja. Foi o primeiro, né? E ele escreve à Igreja e dá o seguinte aviso. Vejam só o que é que diz no capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim: também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão que o Senhor os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Uau! É bem forte, não é? Vocês sabem, ele começa a dizer que, como no tempo da lei, antes de Cristo, no tempo dos profetas, houve sempre falsos profetas. Houve sempre. Também ele diz agora que também agora na Igreja também existirá muitos falsos profetas. Grande novidade, não é? Parece que a gente já está tão familiarizado com isso que já não estranha. A gente olha para a esquerda, falso profeta. Olha para a direita, falso profeta. Em todo lado são falsos profetas. Mas como é que se identifica um falso profeta? Como é que é isso? Porque eles não têm lá escritos: eu sou o falso profeta, né? E todos eles dizem o quê? Eu sou servo de Deus, eu sou servo de Jesus, eu sou um profeta, eu sou um pastor de Deus. Toda a gente, ninguém diz que é falso. Então ainda se torna mais difícil a gente, né, identificar um falso profeta. Mas ele daqui dá algumas dicas e dizem que os falsos doutores introduzem heresias, mas introduzem como? Encobertamente, né? São heresias, mas que, quando a gente ouve aquilo, não tem aparência de heresia. Ó irmãos, a gente tem aprendido tanto acerca deste assunto, não é? Em que tanto ensino que nós temos aprendido, com aparência de verdade, mas que no fundo são o quê? Completas heresias, não é? Heresias no sentido também diz, e negarão que o Senhor os resgatou. Quantas pessoas andam aí falando que é de Jesus, no entanto não aceitam que Jesus os resgatou? Sabe o que é que eles dizem? Não, Ele vai resgatar, não é? Se eu me portar bem, se eu for fiel no comportamento até ao fim, então vou ser resgatado. Eles não se consideram resgatados, não é? Quando alguém dá o dízimo, sabe porquê que dá o dízimo? Porque não se considera resgatado.
ainda continua a pagar uma dívida interminável, 10% do salário, durante toda a vida. E porquê é que eu digo isso? Porque para eles o dízimo é um sinal de proteção e de bênção. Então, se não pagarem o dízimo, não podem ser resgatados da maldição, não podem ser protegidos. Então, eles não se consideram resgatados. Eles não consideram a sua dívida paga. Porque como é que eu posso dizer que a oferta de Jesus é realmente uma oferta se eu tenho que pagar dízimos e ofertas para Deus olhar para mim, para Deus me abençoar e para Deus me proteger? Isso é uma oferta? Não, isso é uma dívida eterna. Já para não dizer que eles nem sequer sabem o que é o dízimo, pensando que é dinheiro, não é? Então, irmãos, são este tipo de heresias encobertas. Não, a gente tem que dar o dízimo, né? Está escrito na Bíblia, não é? Está tanta coisa escrita na Bíblia e a gente não faz. Tanta coisa. Ah, mas Abraão deu, eu também tenho que dar. Abraão deu dízimos, Abraão fez altares de pedra, Abraão fez sacrifícios, Abraão foi circuncidado, mas só vale o dízimo. E o resto? O resto não vale. Isso para dizer que o dízimo era o quê? Era sacrifícios e holocaustos. Eles convertem tudo em dinheiro. Para eles tudo é dinheiro. Mas já Pedro dizia: Cristo não nos resgatou com prata e com ouro, mas sim com o seu precioso sangue. Quando eu digo que tenho que pagar o dízimo é porque não estou resgatado. A minha dívida não está paga. Eu vou-me resgatar com 10% do meu salário. Olha, eu paguei o meu resgate durante 30 dias, deu o dízimo. Então está resgatado durante 30 dias. Quando acaba o mês, tem que voltar a dar 10%, porque aquilo já passou, aquele resgate já perdeu a validade. Ou seja, acho que um iogurte tem mais validade que o dízimo, porque tem que dar outra vez. Estão a entender? E isto é que são heresias encobertas. Oh, irmãos, escutem uma coisa. Como é que nós identificamos uma igreja? Por exemplo, vamos para a Igreja Católica. Como é que nós identificamos? O que é aquilo que identifica a Igreja Católica? O Evangelho? É o Evangelho que eles pregam? Não. Isso, toda a gente diz que prega o Evangelho. Mas o que é que identifica? Quais são os sinais que vêm lá de cima que identificam a Igreja Católica? Primeiro, idolatria. É isso. O que é que faz a Igreja Católica diferente das outras? A idolatria. E a idolatria não foi condenada desde o princípio até o fim. Sabe o que acontecia? Os idólatras na lei eram queimados. Sabe o que é que a Bíblia diz no último livro? Que os idólatras serão lançados no lago do fogo. E eles tudo fazem e trabalham, tornam esta heresia uma coisa boa. Encobertamente, até dizem que são capazes de mostrar que os ídolos é uma coisa boa. Dizendo assim: não, a gente não está adorando o ídolo. Não está adorando o ídolo. Está. Quando a pessoa se ajoelha diante de um ídolo, fala para o ídolo, faz orações, quando pega nela, anda em andor de um lado para o outro, está a dar beijos nas estátuas, nas imagens de escultura, isso é o quê? É o quê? Está a falar para o boneco? Não está. Se Deus diz: não faças imagens de escultura, nem do céu, nem da terra, para as servir, para te inclinares, para as adorares. É exatamente isso que eles fazem. Mas eles, no seu malabarismo, conseguem enganar o povo todo e mostrar que o mal é bem. Estão a ver o mal? A maldade não é o próprio ídolo, é a intenção. E enganam o povo todo com heresias de perdição. Então, aquilo que identifica a Igreja Católica é, primeiramente, a idolatria e, por exemplo, a mariologia. Essa é outra. Nós amamos tanto a nossa mãe,
a Nossa Senhora, e ali pegam naquele boneco que fizeram, obra das mãos do homem, e vão buscar uma doutrina que nem Jesus, nem os apóstolos falaram, e que só foi fundada no século IV, só ao fim de 400 anos, irmãos, é que inventaram esta mentira da Maria. A Maria nem sequer era discípula de Jesus, nunca andou com Jesus. A Maria nunca teve ministério. Jesus nunca falou acerca dela, nem deu mandamento acerca dela. Os apóstolos não falaram nada acerca dela. Ela não fez parte do ministério, nunca. E a única vez que a Maria quis se armar em intermediária entre os homens e Jesus, lá nas bodas de Canaã, Jesus disse: mas o que é que tem a ver contigo, mulher? Não tem nada a ver contigo. Ela não foi chamada para ministério. Chama-na mãe, a rainha dos céus, a mãe de Deus, a Virgem Perpétua. O ministério de Maria foi trazer Cristo ao mundo, mais nada. É a única coisa que os profetas falaram acerca dela. Uma virgem dará à luz, nada mais, e acabou. Mas eles pegam na Maria, exaltam Maria e Jesus, um bonequinho pequenino, e ali vão a Maria, a Maria, a Maria. Então o que é que identifica a Igreja Católica? São estas heresias da idolatria, da mariologia, e é o rastro dela. O rastro da Igreja Católica é um rastro bom. Oh, irmãos, quem conhece um bocadinho a Igreja Católica, dá vontade de rir de um padre dizer que a Igreja verdadeira é a Igreja Católica, que é a mais velha de todas e vem de Jesus. Mentira! Mentira! A Igreja Católica não vem de Jesus, não vem dos apóstolos. A Igreja Católica é a Igreja Católica Apostólica Romana, vem de Roma. A Igreja de Jesus vem da Judeia. E por isso a mariologia só foi criada no ano 400, no século IV. Só no século IV é que aparece a doutrina da Maria e da idolatria. Antes isso não existia. Os apóstolos não falaram nada disso. Estão a entender? E a partir daí começou guerras. Porque até os primeiros 3 séculos foi uma perseguição terrível contra os cristãos da parte dos romanos. Houve 3 perseguições que morreram milhares e milhares e milhares de cristãos. Em tortura, perseguição, que era proibido ser cristão. E foram os romanos. Mas como os romanos não conseguiram exterminar os cristãos, eles introduziram-se. Conforme Paulo tinha dito, se introduziram no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. E até mesmo no meio de vós se levantarão homens que dirão coisas terríveis, diabólicas. E o que é que acontece? Os romanos entraram no seio da igreja, né? E trouxeram a liberdade religiosa. Então acabou-se as perseguições, aparece o Constantino, faz-se um acordo, não é? E o que é que acontece? É aí, a partir daí que aparece a Igreja Católica. Foi a partir daí. E a partir daí começou guerras e guerras em nome de Deus. Quiseram matar os judeus, porque tinham matado Jesus. E depois aparecem os templários, que eram aqueles que estavam ligados à igreja para perseguir os hereges, né? E depois aparece a Inquisição, que durou 500 anos, em que havia um cardeal, não é? Com alguns padres, que todo aquele que não se convertesse ao catolicismo era preso, torturado até à morte. Houve uma perseguição terrível. Havia até salas enormes, cheias de ferramentas para a tortura. Acham que isto é uma boa... né? Uma igreja imoral, pedofilia, de homossexualidade. Uma igreja que os próprios papas, muitos deles, ou, por exemplo, o João Paulo II, diz que nem existe,
céu nem inferno real, que o inferno é aqui. São estes os líderes da Igreja Católica. Vocês acham que isto é um bom testemunho? Um rastro de morte, de destruição, de imoralidade, de tortura? Então é isto que identifica a Igreja Católica, não é a mensagem do Evangelho. É isto. Entanto, fazem tudo em nome de Jesus, em nome da Senhora de Fátima, que teve 3 segredos, revelou 3 segredos, que aquilo não tem pés na cabeça. E todos os 3 segredos dependiam das orações dos homens, que Deus queria abençoar o mundo, mas a gente tinha coragem para as pessoas se converterem. Sempre a mesma coisa. Para entender? Mas eles vêm com heresias encobertas. O que é que identifica, por exemplo, a Igreja Adventista? É o Evangelho de Jesus? Ó irmãos, eles tiveram, para já, nasceu há 100 e tal anos, ou 200 anos, uma mulher, né, que se dizia que era a profeta dos Adventistas, deu uma série de profecias, errava sempre, errou uma carrada delas, que Jesus viria no tempo de vida dela, que a escravidão acabaria no tempo dela, e sei lá o que aquela para ali disse, tudo errado. Vocês sabem o que é que acontecia quando um falso profeta dava uma profecia falsa no Velho Testamento? Sabe o que é que acontecia? Era morto. E estes são os que defendem a lei, que a gente tem que guardar o sábado, que temos que guardar os 10 mandamentos, temos que guardar os mandamentos em relação à comida. Não se pode comer camarão, não se pode comer carne de porco, e muitas outras coisas, alimentos, vão para as coisas da lei, enquanto Jesus veio dizer exatamente o contrário. Jesus dizia, não é o que entra pela boca que contamina o homem, é o que sai do mau coração, isso sim contamina o homem. Estão a entender? Estão a ver? Também estes, em nome de Jesus, em nome de Deus, falam de muita fé, muito amor, falam do Evangelho, mas não aceitam de maneira nenhuma que Cristo seja o fim da lei. Querem guardar a lei. Cristo diz que é o fim da lei. Eles, não. Guardamos a lei, guardamos a fé. Não pode, irmãos. Porque a lei é a justiça do homem. A fé é a justiça de Deus. Paulo diz, se eu não morrer para a lei, para a minha justiça, nunca poderei viver para a justiça de Deus. A vida do justo é a fé. A vida dos judeus era a prática da lei. Está aqui a vida, está aqui a morte. Se guardares todos os mandamentos, viverás. Se falhares um só que seja, morrerás. Esta era a lei. A lei dependia do comportamento do homem, a vida. Agora não. A vida depende da fé, porque a vida não está em nós, a vida está em Jesus Cristo. Mas eles misturam aquilo tudo e vamos dar sempre ao mesmo, obras, comportamentos. A santidade deles é a mulher tem que ter uma saia até aos pés, né? E tem que ser bem larga, né? Que é para não se ver as formas do corpo, não é? Das pernas, do peito. Acham que isso é que é santidade. No entanto, contra Cristo, que é a verdadeira prostituição e adultério, não se importam, desencaminhando as pessoas, negando, dizendo que a alma não é imortal, não é? Dizendo que não existe inferno, não existe condenação eterna. O que é que identifica os adventistas? É o quê, irmãos? É estas mentiras. É o guarda do sábado. É as falsas profecias. É negar a Escritura dizendo que não há inferno, não há condenação. Então Jesus veio-me salvar do quê? Se não há condenação. Diz que Jesus não é o Filho de Deus, que é o Arcanjo Miguel. Né? Dizem que é o Arcanjo Miguel. O que é que identifica, por exemplo, as testemunhas de Jeová?
qual é a primeira coisa que lhe vem à cabeça? É o Evangelho? É o quê? É o sangue. Eles também guardam os alimentos, não comem sangue, né? E diz que é proibido dar sangue, onde isso nem existe na Bíblia. Por causa disso, muita gente no passado, e se calhar ainda hoje, morreu. Isso é uma doutrina boa ou é uma doutrina homicida? Jesus deu o seu sangue por mim. Eu não vou dar o meu sangue pelos meus filhos? Para dizer as falsas profecias lá do fundador deles. Primeiro Jesus vinha em 1914 e depois vinha não sei quando. Estavam todos lá na montanha à espera, mas Jesus nunca mais vinha. Depois acabaram por dizer que Jesus veio espírito, ninguém o viu. A Bíblia diz que quando ele vier, todo o olho verá. Seja humano, seja espiritual, todo o olho verá, até mesmo aquele que o trespassou. Mas o pastor de Jeová vê só para alguns, né? E vem espírito e ninguém o viu. Viu? Também estes também negam, que dizem que a alma é imortal, não existe, que só vão ser salvos 144 mil, né? Nem existe inferno, diz que é a sepultura, né? Jesus nem é Deus, o Espírito Santo nem é Deus, e tanta asneira, que isso impede que eles tenham sucesso. São milhões, irmãos, milhões. Já viram? Por isso diz ali o quê? E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. É por isso que toda a gente fala da verdade. Toda a gente fala mal. Toda a gente anda falando mal porque não aceitam. Não aceitam que a graça salve sem as obras. Não aceitam que a oferta de Deus seja gratuita. Eles não aceitam de maneira nenhuma. Estão a entender, irmãos? Então, o que é que identifica as testemunhas de Jeová? É isto. Não é o Evangelho. É o sangue. É a comida, é a bebida, é estas coisas judaicas que a gente não tem nada a ver. Mas, o que é que identifica, por exemplo, os evangélicos? O que é que vocês lhe vêm à cabeça? Primeira coisa que a gente fazia, o que é que a gente fazia? Além dos dízimos, as campanhas, a rosa ungida, a água ungida, né? Que tudo dependia de nós, os jejuns, as orações, né? A fé toma posse, eu decido, eu escolho, eu profetizo, eu declaro, guerra espiritual. É isso que a gente se lembra, né? Eles falam da graça, falam da fé, mas se a gente não se portar bem, tudo isso é inútil. Então os evangélicos ensinam que tudo depende do homem. Tudo depende do homem, tudo depende do seu comportamento. Se a gente conseguir se portar bem, até o fim, será salvo. Irmãos, nós éramos, a gente não tinha noção nenhuma do que é a graça de Deus. Nenhuma. Houve uma vez aqui alguém que esteve aqui e vieram aqui e então por 2 ou 3 vezes a gente estava no dia da Santa Ceia e não comiam a ceia. E alguém também me veio perguntar que não comia a ceia quando estava em pecado. Então quando é que a gente pode tomar a ceia? Escutem uma coisa, a Santa Ceia, sabe o que é que se representa a Santa Ceia? A Santa Ceia que é o ritual que perdoa pecados. A Santa Ceia anula os pecados, expia os pecados. A Santa Ceia é que expia, não é o meu arrependimento. O arrependimento não perdoa pecados a ninguém. Eu vou-vos só dar uma ideia como é que isto acontecia no Velho Testamento. Quando alguém pecava, para não ser morto, ele pegava numa vítima, levava ao sacerdote.
Ele e o sacerdote pegavam, por exemplo, no cordeiro ou naquilo que fosse, colocavam os dois, o sacerdote e ele, as mãos sobre a cabeça do cordeiro. Ele era preso com umas cordas para não se mexer, e ali o pecador confessava todas as suas culpas e pecados, para que os pecados ficassem naquele cordeiro. É isto que é o arrependimento? Vocês acham que ficava perdoado assim só? Não. A seguir, matavam o cordeiro, apanhavam o sangue do cordeiro, misturavam com água e com incenso e salpicavam a pessoa, para a pessoa ser purificada dos seus pecados, e só depois é que podia comer dos holocaustos. Mas o que é que perdoava os pecados? O arrependimento dele? Não, é sempre o sangue. O arrependimento é apenas um testemunho que eu não queria fazer aquilo. Nada mais do que isso. A minha situação permanece igual. A Santa Ceia é a mesma coisa. Então, se eu estou em pecado, o que é que eu tenho que fazer para tomar a Santa Ceia? Primeiro, reconhecer os meus pecados, não é? E pela fé, porque é a fé que me santifica, já estou pronto para comer a Santa Ceia. E posso ter pecados da cabeça aos pés. Se eu reconheço, eu me examino e digo, peço perdão a Deus, por causa da minha fé em Jesus, estou santificado. Se eu já estou santificado, então posso comer da Santa Ceia. Mas o que é que eles fazem? Porque não acreditam no ritual. Sabe o que é que eles fazem? Nem não como a Santa Ceia, estou em pecado. Então demoram algum tempo, acham que é por demorar muito tempo, é que eles se santificam e ficam preparados por ele mesmo. Bom, agora já estou preparado. Não, faça agora, examine-se agora, reconheça agora, creia agora que pelo sangue de Jesus os seus pecados estão perdoados e pode tomar a Santa Ceia, porque aquele que adia de comer a Santa Ceia não faz parte do corpo de Cristo. Quem não comer da carne e do sangue de Cristo não faz parte da igreja. Está a entender? Mas é sempre o ritual, irmãos. Não é o arrependimento, não é coisíssima nenhuma. O arrependimento para a salvação só se faz uma vez na vida, nada mais. Nada mais. Para a salvação. O que é que me mantém salvo? É a minha fé. Não há nada. Quando eu pecar na carne, o que é que devo fazer para não tomar em pecado, com o pecado da carne? O que é que a Bíblia diz? Examinai-vos. E a gente julga-se, corrige-se. Oh Deus, é verdade que eu fiz isto. Mas agora peço-te perdão, não é? Confesso os meus pecados. E pela fé, os teus pecados estão perdoados. Porque o sacrifício perfeito foi feito, Jesus. Logo já estou capaz de comer e de beber a Santa Ceia. Não depende agora do meu adiamento daqui a uns... Não, irmãos, é sempre a mesma coisa. Para eles, tudo depende deles. Deixa-me lá preparar psicologicamente e tal. Vai aqui ruminando aqui o pecado. Que é que não confessa já? Porquê? É preferível não comer a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é aquilo que nos purifica definitivamente. Não bastava serem purificados pelo sangue. Tinham que participar do corpo de Jesus. Não basta a gente dizer que tem fé. A gente tem que comer do corpo, ou seja, alimentar-se da palavra e do Espírito. É isso que a gente está a fazer. Vocês creram e foram santificados, purificados. Não chega. Essa é só uma parte. Vocês foram santificados, sabe para quê? Para comer do holocausto. Vocês hoje estão aqui, estão comendo da carne e bebendo do sangue de Jesus. Porque a carne e o sangue não é o pão e o vinho que a gente bebe. Isso são figuras. A carne é a palavra, é o alimento da palavra. O sangue é a vida, é a gente beber do conhecimento do Espírito. E porquê é que a gente tem capacidade agora de se alimentar da palavra e beber do conhecimento? Porque fomos santificados pelo sangue de Jesus. Nascemos da água e do Espírito. Percebem, irmãos? Quem é de Jesus tem que fazer isso. Agora, se adia... Olha, é só mesmo dizer, olha, eu creio em Jesus... Mas não quer saber, Cádio,
da palavra, não quer saber cá do conhecimento de Deus. Isso é mentira. Quem foi santificado com um propósito, para comer e beber, estar reunido com o corpo de Jesus, que é a igreja. Amém? Os irmãos estão a entender? Pergunta se está a entender? Por exemplo, o que é que identifica o desigrejado? Ou seja, quem não conhece é muito, isso existe mais no Brasil, mas o que é que identifica? É o Evangelho? Não. Aquilo que identifica é as suas calúnias. Eles falam mal de toda a gente. Toda a religião fala mal de toda a gente. Ó pastor, mas a gente não pode falar dos erros dos outros. A gente pode falar de um erro, dos erros doutrinários, não é das pessoas em si. Então, o dízimo está errado por causa disto. Os adventistas estão errados por causa disto. Agora, chamar de ladrão, andar expondo a vida das pessoas nas redes sociais, chamar pelos nomes próprios, falando, até ficam contentes que ele é pastor, que é o adultério. Até parece que se alimentam daquilo, dos pecados dos outros. Isso provém do diabo. A gente deve falar da doutrina. O dízimo está errado, porquê? O livre-arbítrio está errado, porquê? Estão a entender? É disso que a gente deve falar. E mesmo assim, quando é necessário, não é? Está sempre falando a mesma coisa. Então, o desigrejado, o que é que ele faz? Qual é o problema dele? É a sua doutrina. Qual é a doutrina que o identifica? Para eles não há pastores, enquanto a Bíblia diz, em Efésios 4:11, o quê? Deus é que levantou os pastores, os profetas. Para eles não existe. Não, lá está. Eles não estão pecando contra o homem, eles estão pecando contra Deus, porque eles rejeitam a palavra de Deus. Não é a palavra dos homens. Percebem? Não se pode adorar no templo, porque Deus não habita em templos. Até se Deus não habita em templos, porque é que Jesus ensinava no templo? Porque é que os apóstolos iam adorar e orar ao templo? Porquê? Não é? Porquê? É tal coisa. Falam, mas não sabem o que é que falam. O prazer deles é falar mal dos outros. E é isto que é o que identifica os desigrejados, é isto. E dizem tantas coisas, cada vez está pior. Dizem que a Bíblia não é fiel, que a Bíblia foi alterada. Então, se a Bíblia foi alterada, porque é que eles usam a Bíblia? Para falar mal dos outros? Como é que eles sabem que... Dizem que a Bíblia foi adulterada e depois vêm dizer que a gente não deve fazer isto porque está escrito na Bíblia. Não pode usar a Bíblia. Se a Bíblia foi adulterada, não usa a Bíblia. Não é? Não há Santa Ceia para eles. Isso é Santa Ceia, isso é uma mentira do Velho Testamento. É do Velho Testamento. Alguém tomou pão e vinho na lei? O único que falou disto foi Melquisedeque. E o ministério de Jesus é a segunda ordem de Melquisedeque. Eles negam tudo e mais alguma coisa, mas pronto. E agora uma das últimas é que já nem existe pecado, está tudo salvo. Então não é preciso pregar o Evangelho. Não é? Enquanto a Bíblia diz aqui, Adão pecou e o pecado passou a quantos homens? Todos. E quando o último homem nascer, lá está o pecado de Adão. Porque está no espírito do homem que passa pela geração. E qual é a única maneira do pecado ser perdoado? Como? Como é que as pessoas são salvas? Pela pregação do Evangelho. Ide e pregai. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. É pela pregação. Estão a entender, irmãos? Mas na pregação a gente já tem a Bíblia. A gente olha para a Bíblia. A Bíblia, sabe o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas de Deus. Nem pode. E quando as ouve, acha loucura. E Deus não mandou fazer Bíblias. Deus disse, ide e pregai. Não é? O apóstolo Paulo ainda vai mais longe. Aprova Deus, diga aí, seu irmão, aprova Deus. Sabe o que é que significa aprova Deus? Quis Deus salvar os crentes pela pregação do Evangelho. Pela loucura da pregação. Aprova Deus quis é pela pregação. Porque é pelo pastor
que vem o Espírito Santo. É pelo pastor, porque ele é que é o sacerdote, como na lei, que vem o perdão dos pecados, que vem o novo nascimento, que vem a fé, que vem o conhecimento da verdade. É por ele. Toda esta doutrina dos desigrejados tem um motivo. E o motivo é só não terem compromissos com ninguém, não têm que estar sujeitos a estar aqui na igreja, nem querem estar debaixo dos pastores. É por isso que eles arranjam este tipo de doutrina, não é? Mas estão a ver, é isto que identifica, por exemplo, os desigrejados. É isto. Irmãos, os mórmons. O que é que identifica os mórmons? Como é que você sabe que são os mórmons? É por ele pregar o Evangelho? Não. É? Você conhece-os logo. Que eles andam com o livrinho que é o livro dos mórmons. Diz que é o Outro Testamento de Jesus. Sabe o que é que o apóstolo Paulo disse? Se alguém vos anunciar outro Evangelho, além daquele que nós temos anunciado, ainda que seja um anjo do céu, seja maldito. Eles vêm com outro testamento, com outro Evangelho. Sabe o que é que eles ensinam? E é isso que os identifica, além desse livro, não é? Eles dizem que Jesus era casado. Casou com Maria Madalena, que teve filhos, não é? Então dizem que Jesus era casado, porque quando ele fez lá as bodas de Canaã, né, está a falar do casamento dele. As bodas de Canaã foi o segundo milagre. Ainda Jesus não conhecia Madalena. E já era o casamento dele. Foi o segundo milagre do ministério dele. O segundo. Foi logo do princípio. E eles dizem, não, Jesus já era casado, não é? Diz que Jesus era o irmão de Satanás, porque Satanás também era filho de Deus, então estavam lá os dois juntos. Ele é o irmão. E outras, por exemplo, eles batizam os mortos para serem salvos. Se a pessoa morreu, não há problema. Vamos batizá-lo aqui, fazer aqui uma reunião e os mortos vão ser salvos. Se os mortos vão ser salvos, para que é tanta pregação? Deixa lá a família morrer e depois no fim lá que se batiza tudo. Vocês acham que o batismo da água, levar com uma concha d'água por cima da cabeça, é que o salva? Oh, meu Deus, meu Deus. Quer entender? Para outros, para eles, o que identifica a Igreja de Deus são os sinais, são os milagres, são as maravilhas, não é? Oh, irmãos, durante todo o Velho Testamento houve sinais, maravilhas, milagres, curas, ressurreição de mortes, multiplicação de alimentos, né? Eles andaram 40 anos, os judeus, 40 anos no deserto, Deus os sustentou, a água nas rochas, carne caía do céu, o maná caía do céu, né? Foram alimentados. Houve sempre sinais de toda a maneira efetiva. No tempo de Jesus houve tantos sinais também. Agora eu pergunto a vocês, os sinais alguma vez deu fé a alguém? Mudou a vida de alguém? Perdoou pecados? Libertou da morte? Não, porque o milagre, o sinal, é só na carne, é só no exterior, não muda nada. Até o Pentecostes não houve ninguém que fosse salvo. Ninguém que fosse perdoado dos pecados. Ninguém que fosse livre do pecado de Adão. Nem um só. Enquanto Jesus não morreu pelos nossos pecados e sentou-se à direita de Deus para enviar a sua justiça, que é o Espírito de Deus, ninguém foi salvo. Ninguém. Porque a vida está em Jesus. A vida não está nos milagres, nem nos sinais, nem na fé. A fé não salva ninguém. A fé mostra que se a pessoa é salva, é um testemunho da salvação da pessoa. Quem salva é Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Estão a entender, irmãos? Até os sinais não mudam nada. Há muita gente que diz, Deus está aqui, olha, uma pessoa que tinha aqui uma dor, agora já não tem uma dor. Oh, irmãos, eu não preciso de ir para uma igreja que faz campanhas para tirar dores, que com um comprimido pequenino tirei a dor. Com analgésico,
Tira uma dor. Não. Uma anestesia tira as dores todas. Não é preciso fazer uma campanha nem dar 10%. E os milagres que a gente ouve aí até dá a impressão. Hoje alguém falou do milagre, na outra semana já está outra vez doente. Eu via isto sempre assim. Mas, irmãos, ainda que houvesse cegos, surdos, coxos a serem curados, ainda que houvesse mortos a ressuscitarem, tudo isso é inútil para a salvação. Sabiam disso? É inútil. Diga aí, irmão, o milagre é inútil para a salvação. Não salva ninguém. Aliás, onde a Bíblia diz que Jesus curou mais, onde curou mais foi os incrédulos. Muita gente diz que é preciso ter fé, tem que fazer campanhas, tem que pagar o dízimo, tem que ter a vida em ordem para Deus abençoar. Como se Deus estivesse dependendo de tudo de nós. Mentira! Onde Jesus curou mais foi onde não acreditavam nele, como diz lá em Mateus 11, em Corazim, Betsaída e por aí fora. Eles não acreditavam lá, foi onde Jesus fez mais milagres. Jesus curou 10 leprosos. Quantos? 10. Sabe quantos creram nele? Você pensa que Jesus depende de si, da sua fé, das suas obras? Deus faz o que quer, com quem quer, irmãos. Como quer. Este Deus que nos apresentaram é patético. É um Deus que depende de mim. Para o abençoado tem que lhe dar dinheiro, tem que jejuar, tem que orar muito, tem que me esforçar muito, tem que chorar ali. Deus nos ama. Antes de nós pedirmos alguma coisa, Ele já sabe aquilo que eu preciso. E naquele dia, quando Ele vier, Ele vai me mostrar quantas vezes Ele me guardou. Se não tinham enganado, se não tinham feito mal a mim, a minha casa, os meus filhos. Quantas vezes? Aí é que eu vou ver. Estão a entender, irmãos? Então, o milagre assim não é coisíssima. A fé espiritualmente não me acrescenta absolutamente nada. Nada. Na verdade, a fé onde é que se vê? A fé vê-se é quando eu não tenho. A fé vê-se é quando toda a gente me abandonou. A fé é realçada é quando eu estou em trevas, quando eu estou desesperado. Então eu vou mostrar se eu confio ou não em Deus. Porque quando as coisas estão bem, ou quando a pessoa tem interesses, toda a gente está cheia de fé. Lembras-te do que aconteceu com os hebreus? Quando foram libertos, o homem de Deus, Moisés, aleluia, tudo feliz, tudo contente, dançavam, pulavam, havia música, festejavam. Mas depois, quando começaram a andar no deserto, quando a comida não estava àquela hora na mesa, sabe o que acontecia? Queriam matar Moisés, queriam apedrejá-lo. Queremos outro líder, queremos outro Deus. Vamos voltar para o Egito. E hoje é igual. As igrejas estão cheias de pessoas gananciosas, avarentas, que só dão para receber 100 vezes mais. Mas a culpa não é delas. A culpa é dos ensinos. A nossa luta é contra os ensinos. Não é contra pastores, não é contra pessoas crentes, é contra os ensinos que procedem do diabo. São heresias encobertas que levam à perdição. E ainda que nós sejamos poucos, a gente vai ficar firme nisto até o último dia. A gente sabe qual é a verdade, conhece a verdade, e a verdade é a nossa segurança, é o selo da nossa salvação, irmãos. Amém? Diga aí, seu irmão, seja fiel até ao fim. Na Igreja Católica também tem este argumento dos sinais. Há pessoas que são curadas. Sabiam disso? Há estátuas que choram lágrimas de sangue. Como diz lá em Oséias, sabe o que Oséias diz? Diz que Deus lhes deu um espírito de prostituição, que eles fazem orações ao pau e o pau responde. O pau responde. As coisas acontecem. Então, no último dia, não é só a doutrina católica, os evangélicos, todos aqueles que acreditam em sinais, eles vão dizer: Senhor, mas nós profetizamos em Teu nome,
fizemos sinais em teu nome, expulsámos demónios, fizemos exorcismos, padres que fazem exorcismo. E Deus vai dizer: eu não vos conheço de lado nenhum. Vocês só praticaram iniquidade, uns idolatria, hoje outros firmaram-se em si mesmos, nas suas obras, no seu comportamento. Ninguém quis saber da fé em Jesus Cristo. Obrinhas, sacrifícios, agora pessoas vão fazer sacrifícios, peregrinações, isso toda a gente gosta. Tragam a comunicação social, que é para verem o que eu estou aqui sofrendo. Olha aqui os joelhos todos desgraçados aqui, para vocês verem o tamanho da minha fé. 90% são assim. Outros coitados foram ensinados assim e vão. Ano passado, acho que foi ano passado, havia lá um homem e uma mulher todos irritados. Então o jornalista perguntou: por que você está irritado? Então estas pessoas, a vez de estarem aqui ao pé da gente, trazendo água e comida, a gente tem que andar aqui a sofrer. Então, mas a peregrinação não é assim? Querem fazer os sacrifícios, manterem tudo ali, o conforto. Oh, meu Deus, isto como isto está. Como isto está, não é? Querem sofrer, mas sofrer com condições, não é? Oh, meu Deus, meu Deus. Enfim, quem diz isso é visões, são profecias, não é? Vocês não vão, não é? Mas quem vai às redes sociais, é só pessoas, até miúdos, moços e raparigas, com 15, 20 anos, a darem profecias. E o Senhor tem uma palavra para ti que o Senhor me disse: vai-te acontecer isto, vai-te acontecer aquilo. Isso não tem nada a ver com Deus, irmãos. Isso são espíritos de adivinhação. Isso são espíritos de bruxaria, de feitiçaria. E muita gente cai naquela. Deixa lá ouvir, né? Deixa lá ouvir. Realmente isto tem jeito para a minha vida. Quem concorda com essas coisas e quem tolera com essas coisas é igual a eles. Afaste-se dessa gente, afaste-se dessas mentiras. Você que crê em Jesus, claro está, não é? Um padre dizia assim: o maior pregador é o Satanás. Ele cita o Salmo 91. E depois escrevi um comentário, mas apaguei. Para as pessoas não ficarem escandalizadas, apaguei. E o comentário era: pelo menos Satanás cita a Bíblia. Agora, a mariologia e a idolatria, os profetas nunca citaram para a gente guardar. Mas depois apaguei. Mas estão a ver? Eles falam de Satanás, mal de Satanás, quando eles fazem coisas ainda piores. Satanás, pelo menos, ainda se apoia, está escrito. Agora, onde é que está a mariologia escrita, irmãos? Onde é que está dizendo na Bíblia que Maria é a mãe de Deus, que é a rainha dos céus, que é a Virgem Perpétua, que é a nossa mãe, que ascendeu aos céus? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Está o Satanás nesse assunto, por isso que ainda é melhor do que eles, é mais santo do que eles. Ele, pelo menos, ainda usa a Bíblia. E vocês já viram quantos vão aparecer agora ali em Lisboa? É, com aquele movimento todo, aquelas festas todas. Claro, os jovens vão cabeça, pois querem se divertir. Irmãos, escutem uma coisa. Aqueles que andam condenando as outras religiões, o eu falar do erro dos outros não me justifica a minha mentira. Se eu não sei a verdade, é melhor estar calado. Para que está a condenar os outros quando eu também estou errado? Não é? Não adianta. Então vejam, é isto que o apóstolo Pedro nos ensina. Ele que não estudou para ser padre. Ele que não estudou teologia. Ele diz o quê? Também houve entre o povo falsos profetas, como dentre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão este é que é o problema, encobertamente, heresias de perdição, e negarão que o Senhor resgatou. Não, isso é salvação, já estás salvo, salvo para sempre, não é preciso fazer nada. Não. Para eles Jesus nunca resgatou. Agora estou resgatado, mas se me portar mal, perco o resgate.
E depois quem é que paga o resgate outra vez? Quem é que paga o resgate outra vez, irmão? A vida não está no arrependimento. A vida está no sangue. Se o sangue de Jesus só salva temporariamente, Jesus tem que ficar a morrer outra vez. O sangue do passado já não protege, era só até aquele momento. Meu Deus, que loucura. E muitos, vejam quê? Quantos? E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Se você experimentar, é melhor não experimentar. Mas imagine que você vai lá a esta festa do papal e vai dizer que idolatria é errado. Sabe o que é que lhe vai acontecer? Vai logo preso logo. E sabe o que é que esta família toda está lá fazendo? Aquele milhão de pessoas está lá fazendo? Blasfemando de Deus. Em que usam uma identidade feminina e exaltam uma identidade feminina em vez de falar de Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. O único. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Quando você ouve isto, o que é que você se lembra logo? Dos dízimos. Não é? É tal coisa, não, a gente tem que dar o dízimo era da lei, temos que dar o dízimo, os ladrões não entram no reino dos céus, senão o devorador dá cabo da gente, e para a gente prosperar 100 vezes mais, temos que dar o dízimo. Eles pensando que o dom de Deus se vende. Então, deixa lá comprar o dom de Deus, a proteção e a bênção, por 30 dias. Mas que? É só os evangélicos? É toda a gente. Olha a Igreja Católica, até há anos atrás, eles também pediam o dízimo. Eles roubaram nações inteiras no tempo da guerra. E ainda hoje é uma indústria fora de série. Se você for a Lisboa lá, vai haver tendas e casinhas a vender cruzes, a vender imagens da Maria, imagens de Jesus, imagens dos santos. Vocês sabem os milhões que entram ali? Vocês sabem bem? E ainda não contentes, vendem o batismo, vendem o casamento, vendem os funerais, ainda pôr de morto, ainda tem que pagar missas. É um negócio, do princípio até o fim. É os católicos e é também os evangélicos. Até os desigrejados que andam falando mal, eles fazem a mesma coisa. Há um que é o Caio Fábio, que é desigrejado, que é uma espécie de profeta dos desigrejados, que ele anda falando mal daqueles que não dizem e dão ofertas para a igreja, dos pastores que recebem salário. E sabe o que é que ele tem na página dele? Ele tem lá o número da conta dos bancos dele para mandarem para lá dinheiro. Por isso tem um programa, volta e meia, tem programas de televisão. Isto é tudo farinha do mesmo saco, irmãos. Tudo farinha do mesmo saco. Tudo encoberto. É por falar mal dos outros. Mas agora falo de mim, não. Não tens nada a ver com a minha vida. Minha vida é minha. Tenho cá a minha privacidade. Nem entres cá na minha privacidade. Mas ele vai, fala dos outros, põe fotos, põe vídeos, fala do pai, da mãe, dos filhos, blasfema de toda a gente. Ele não faz mal. Ou quando é para ele. Aí não pode ser. A internet tornou-se o palco, o púlpito dos falsos profetas. Há grupos só para falar mal das igrejas. São autênticos caixotes do lixo. E as pessoas gostam disto, irmãos. As pessoas gostam de falar mal. Têm prazer. É verdade. Aquela igreja, rouba, faz assim, aquele bandido, aquele isto, é um drogado. Aquelas pessoas que falam isto dos outros, será que na família deles não têm problemas destes? Será que na família deles não há drogados, viciados, bêbados, adultos, ladrões? Será que não há? Mas se calhar eles não gostam que falem da família deles. Mas o que é que Jesus ensinou? O que é que ele disse?
aquilo que tu não queres para ti, não faças aos outros. Não é? Mas o povo, quando incitado por esta gente, eles não pensam isso, eles vão de cabeça e despejam. Então estes grupos é lixo, parece uma estrumeira, só falam mal que até mete nojo. E as pessoas ainda vão para ali todas satisfeitas, falaram mal deste, falaram mal daquele. A igreja dos eleitos não é assim. Eu estava a dizer há bocadinho o que é que identifica a igreja católica ou estas igrejas. É as suas maldades, não é o Evangelho, é os seus erros. Agora vamos ver o que é que identifica a igreja de Cristo. Sabe o que é que identifica? Diz lá em Efésios, é santa, é pura, é imaculada. Sabe porquê? Porque diz lá, porque Deus a santificou com o seu sangue e com a sua palavra, com a água da palavra. Uau! E o que importa é o quê? É aos olhos de Deus, não aos olhos dos homens. A igreja é tão santa que é o santuário de Deus. Deus habita no nosso coração. Ou não habita? E é isso que fazem. Negócio de vós com palavras fingidas. Você e nós, todos nós, éramos uma fonte de lucro para aqueles que nos ensinaram o Evangelho da prosperidade. Então tem que se tratar bem de onde vem o lucro, não é? Uma pessoa que abre uma casa, uma loja, tem que tratar bem os clientes, senão os clientes vão embora. É verdade? Eles tratam bem, põem um sorriso assim com os dentes todos de fora, não é? Enquanto você lhe der. Agora, se você deixar de dar dízimo e ofertas, eles falam mal de si, são como aquele que mete uma faca nas costas. Estão a entender, irmãos? Então aquilo não é amor, coisa nenhuma. Aquilo é interesses. Farão de vós negócios. E as pessoas ingênuas, são tão ingênuas, são milhões a contribuir, né, para um homem, para um pastor. É claro que ele enriquece. São todos a semear, só ele é que colhe. É normal. Estão a entender, irmãos? Então, essa doutrina da prosperidade provém de onde? Do Satanás. Isso provém do diabo. E todas estas doutrinas procedem do diabo. São heresias encobertas que estão debaixo do nome de Jesus para parecer que são verdadeiras. Amém? Veja, Jesus também já reclamava e dizia, Mateus 15, verso 7, vamos ver o que é que Jesus dizia aos fariseus. Vem lá. Estava-se a chamar hipócritas. E irritava-se convosco. Bastante. Dizia assim, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Hoje é a mesma coisa. Toda a gente fala maravilhas acerca de Jesus, mas o coração está tão longe de Jesus. Sabem porquê? Porque eles falam de Jesus, mas depois não aceitam as palavras de Jesus. Ele diz, o Adventista diz assim, eu creio em Jesus, mas depois não aceita o que Jesus disse. Jesus disse, a lei e os profetas duraram até João Batista. É até João Batista. A lei e os profetas duraram até João Batista. Aí já não acreditavam. Eu sou o Messias. Aí já não acreditavam. Né? E hoje é igual. Ninguém aceita que Jesus seja o Messias. Eles dizem com a boca que são o Messias, mas não... Ser Messias é ser aquele que os salvou. É o escolhido que havia de os salvar. Eles não se consideram salvos. E por isso, porque não acreditam nas palavras deles. Eles falam de Deus, falam de Jesus, mas é só da boca para fora. Hoje é igual, irmãos. A gente fala com qualquer pessoa, eu acredito muito em Jesus. Eu tenho muita fé em Deus. Eu amo muito o Senhor. Se for com um pastor, o pastor diz, há mais de 20 anos que eu amo o Senhor, eu sirvo ao Senhor. Mas o dízimo não é de Deus.
Para trás de mim, Satanás! Está a entender? Eles amam o Senhor enquanto for para o benefício deles. Fora disso já não amam o Senhor. Não é? E é o que a gente vê hoje. É? A boca diz uma coisa, mas o coração está longe de mim. E onde é que eles... Qual é a base da doutrina deles? Doutrinas que são preceitos do homem. A lei são preceitos do homem. Eles ensinam... O que é que Jesus ensinava? Honra a Deus é com o coração. Isso a lei não tem valor nenhum se tu não for de coração. Jesus dizia assim: vocês hipócritas fariseus pedem o dízimo tudo e oferecem o dízimo tudo no altar, até mesmo do cominho, da salsa, todas as coisas mais insignificantes, e desprezam o coração, desprezam o sentido do dízimo, que é a fé, a justiça e o juízo. Hoje é a mesma coisa. Toda a gente fala do nome de Jesus, toda a gente fala da graça de Deus, né? Toda a gente fala disso. Mas quando a gente explica o sentido das coisas, o que é a graça, é que somos salvos sem as obras, aí já não aceitam. Estão a entender? Portanto, sem o coração, a boca não vale nada. Diga ao seu irmão: sem o coração, a boca não vale nada. Amém? Estão a entender? Estão a entender até aqui o que é que identifica um falso profeta, uma falsa igreja? É isto, não é o Evangelho. Eles usam o Evangelho, eles usam o nome de Jesus, mas encobertamente está cheio de heresias, a mariologia, a idolatria e todas essas coisas. Amém, irmãos? Os irmãos estão a entender? Está sendo fácil ou não? Portanto, vamos ver o que é que Paulo diz em Romanos 4, que é isto que identifica realmente a Igreja de Jesus, o espírito da Igreja do cristianismo. Vejam só. Romanos capítulo 4 diz assim, verso 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Vamos parar aqui. Temos o exemplo, não podia Paulo ter escolhido outro homem. É o nosso pai da fé. Se há alguém que a gente pode tirar o exemplo, é o nosso pai da fé. Embora a gente tenha muitos, temos Davi, temos tanta gente. Então vai buscar o pai da fé para mostrar o seguinte, que a graça só é graça se estiver isenta de obras. A fé só é fé se não existir lá a minha obra. É quando eu separo a fé das minhas obras, é que eu vejo se a minha fé é verdadeira ou não. E é isto que irrita as pessoas. Porque eles querem mostrar a sua fé pelas suas obras. Querem se gloriar. Estão a ver como eu tenho fé? Olha aqui o meu bom... Não. A fé não se mostra pelas obras. A fé mostra-se pelo seu entendimento da graça. Você diz crê. Crê quê? O que é isso a graça? Explique-me lá o que é a salvação. Ninguém sabe. Eu e o pastor Vítor chegamos a perguntar a pastores, explique lá o que é isso a fé. O que é isso a fé? O que é isso a graça? No que é que consiste a graça? A graça é perdão, né? A graça é uma oferta que não é merecida e tal. E como é que se vê a graça? Pois boas, o bom comportamento. Sabe? Irmão, o bom comportamento já lhe é ensinado pelo seu pai, pela sua mãe, desde pequenino. Nem é preciso Jesus vir cá dizer para ver se portar bem. O bom comportamento já é ensinado para a consciência a partir do dia em que você começa a ver, a discernir o bem e o mal. Não é preciso que Jesus viesse cá morrer. Jesus trouxe uma novidade.
que agora, para sermos salvos, justificados, entrar no céu, tem que ser pela fé no seu sangue. Não é? É isto que é fé. Fé baseia-se no entendimento daquilo que aquela pessoa fez por mim, não no que eu faço. E isto ninguém aceita. Mas eu não posso pôr de parte as minhas obras. Se você não pôr de parte as suas obras, a sua fé é fingida. Porque as suas obras é para com os homens. As obras não é para Deus, irmãos. Deus não precisa de si. É sempre a mesma história que a gente viu há bocado. Com a boca, a gente quer o exterior, mostrar que tem fé. A minha fé, eu amo muito o Senhor, eu tenho muita fé, eu fiz esmolas, eu faço isto. Isso não é fé. Isso não é fé. Fé é o que está aqui dentro. Você acredita em Jesus, por quê? O que é isso? O que é fé? O que é a graça? Eis aqui o problema, a raiz da questão. E por isso o apóstolo Paulo, para mostrar também aos romanos, à igreja de Roma, ele vai buscar o pai da fé e separa as obras. Ele separa. Ele diz assim, vejam só, que diremos, pois, ter Abraão, nosso pai, alcançado segundo a carne? Se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas nenhum de Deus. Uau! Ele diz, se Abraão foi justificado pelas obras, e ele fez ou não fez aquilo que Deus disse? Ele fez, pelas obras. Deus disse, Abraão, sai da tua terra, vai para a terra onde eu mostrar. Ele fez. Abraão, vou aqui fazer-vos aqui uma aliança da circuncisão. Ele fez. Abraão, faz isto. Ele fez. Abraão, dá-me o teu filho. Ele fez. E diante dos homens ele podia-se gloriar. Eu fiz toda a vontade de Deus. Mas não diante de Deus. Porque a fé não se baseia naquilo que o homem faz. A fé baseia-se naquilo que Deus promete e faz. Está a entender? A fé baseia-se naquilo que o homem não pode fazer. O que é que o homem não podia fazer? O que é que Abraão não podia fazer? É ter um filho de Sara. Ele não podia ter uma descendência legítima. Isso ele não podia. Então, a fé baseia-se nas obras de Deus, irmãos. Só a sua fé não estiver nas obras de Deus, você tem andado a perder tempo aqui na igreja dos eleitos. E você pode ser uma pessoa boa. Isso para Deus não tem valor nenhum. Então ele diz, pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Porque é que Deus não o justificou quando ele saiu da terra? Porque é que Deus não o justificou quando ele deu o filho? Porque é que Deus não o justificou quando ele fez o que ele mandou? Porque a justiça é de Deus, é feita pela obra de Deus. A justiça não é do homem. Se fosse por aquilo que ele fez, era a sua justiça. Não a justiça de Deus. Até porque é que ele foi justificado? Qual é a diferença? É que Deus disse assim, Abraão, vem lá cá para fora, sai da tua tenda, olha lá para o céu. E agora conta as estrelas. Assim será a tua descendência. E diz que Abraão, quando ouviu aquilo, creu, não fez, creu. E diz que isso lhe foi imputado por justiça. Uau, irmãos, isto que acabei de vos dizer é a raiz da salvação da igreja dos eleitos. É isto que nos faz diferente dos outros. Não é o portar-se bem, isso toda a gente quer se portar bem. É isto. É por isso que a gente tem que separar as obras da fé, para se a gente quiser conhecer uma pessoa, tem que se separar. Tem mesmo que separar. Estão a entender? Não caia no engano de Jó. Realmente Jó, segundo as obras, era... Quem dera que a gente seja perante os homens como Jó, era bom. Mas não diante de Deus. Isso não tem valor. Ele disse, pode ter sido justificado diante dos homens, mas não diante de Deus. Diante de Deus não é o que você faz. É aquilo que você acredita de coração. Diante de Deus não é o que a sua boca diz. É o que você entende de coração.
Não é o que você faz pelo próximo, é o amor que você tem no coração. É sempre o coração. Deus não vê como os homens. Os homens veem a aparência exterior. Os homens veem o que as pessoas fazem. Deus não vê assim. Deus vê os motivos. Deus vê as intenções do nosso coração. Só isso é que importa. Para Deus, só isso é que importa. Para entender, irmãos? Agora, claro, se eu tenho um bom coração, nem sequer posso querer fazer o mal. Isso também é indiscutível. Mas o que importa é isto. É um bom coração. E se eu sou bom, logo não vou fazer o mal. Nem consigo fazer isso de coração. Nem posso. A boa árvore não pode dar mau fruto. Posso cair por fraqueza. Agora, de coração, não posso. Um filho de Deus não pode odiar Jesus. Um filho de Deus não pode odiar um irmão. Se é irmão da fé, não pode. Um filho de Deus não pode odiar o Evangelho. Mas aceita tudo o que Deus diz. Isto não é uma escolha sua, é obra de Deus. Deus o justificou. Percebem, irmãos? E ele acrescenta, para explicar melhor, ele diz o quê? Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado galardão. Não é levado em conta. Aquilo que a gente faz não é levado em conta. Para Deus, não. Na lei é que era. Na lei, sim. Era uma dívida. Deus tinha comigo. Se eu praticasse os mandamentos, todos, Deus estava em dívida comigo. Quantos praticaram? Zero. Agora, na graça, não. Porquê é que não? Porquê é que Deus não tem dívidas comigo? Porque é uma oferta. É uma oferta. Estou a entender? Então, segundo a graça, não há mérito. Não há galardão. As minhas obras não têm galardão. O que é que tem galardão? É a minha fé. Uau, isso tem galardão. Por isso ele diz: mas aquele que não pratica, uau, ainda que eu não pratique, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé, estão a ver, põe a obra para um lado e a fé para o outro. A sua fé lhe é imputada como? Justiça. Se Abraão as obras fossem imputadas a Abraão tinha um grave problema. Porque ele quis resolver o problema segundo as obras. Gerou um filho, né? Lá na escrava. Mas graças a Deus, porque tanto ele como nós somos justificados é pela fé. Senão cada vez que a gente fazia uma asneira, porque se a gente quer que Deus leve em conta as minhas obras, também tem que levar em conta os meus pecados. E o problema é que no céu não há pecado, nem entra lá pecadores. Então vejam, mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. E depois vai buscar um grande pecador segundo as obras, que é Davi. Então ele diz: assim também Davi declara: bem-aventurado o homem quem Deus imputa a justiça sem as obras. Ele diz o quê? Dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Estão a ver o perdão. São perdoados, são cobertos. Deus tira. É Deus que tira. Bem-aventurado aqui o homem a quem o Senhor não leva em conta o pecado. Ele pecou, mas Deus não leva em conta. Porquê? Por causa da fé. Irmãos, esta é a nossa riqueza. Se a gente não tivesse fé, a gente estávamos todos perdidos, porque não há ninguém que faça o bem. O dever de todo cristão é fazer o melhor, mas o problema é que a gente vive num corpo de pecado, irmãos. É por isso que o caminho de Deus nunca pode ser segundo as obras. Tem que ser sempre segundo a fé. E a fé não se baseia em mim, para eu querer mostrar com as minhas obras. A fé baseia-se em Jesus. As obras, a fé dá testemunha das obras de Jesus.
Porque é nele que a minha fé está fundamentada. Amém? Pergunta-se, irmão, entendeu? Então, qual é a mensagem? Veja, a Igreja de Jesus é conhecida por esta mensagem. É esta a mensagem que nos identifica a nós. É isto que traz ódio. É isto que traz guerras. É isto que traz confusão. É isto que faz com que as pessoas não nos aceitem. É isto que nos faz diferente das religiões. Porquê? Porque a gente anula, põe de parte os méritos do homem. Enquanto todas as outras religiões, todas têm isto em comum. É as obras. É a doutrina do bem. É a doutrina do bem e do mal. Pensando que assim agradam a Deus. Né? A Igreja Católica ensina a fazer o bem. A bruxa ensina a fazer o bem. O Espírito ensina a gente a ser caridosos. As testemunhas de Jeová andam em porta ajudando os pobres. Não é? Ninguém ensina a fazer o mal. Em nome de Jesus. Toda a gente. E nem a Igreja dos Eleitos ensina a fazer o mal. A gente nem ensina isso. O que a gente ensina é que a graça de Deus não tem nada a ver com a justiça do homem. E para que a gente veja mesmo se a nossa fé é realmente genuína, tem que retirar, morrer para as nossas obras. As suas obras é para o seu próximo. Quer fazer o bem? Boa, faça o bem. Mas nunca queira mostrar a fé, seja para Deus, seja para os homens, pelas suas obras. Isso é fingimento. Jesus disse que os fariseus eram hipócritas, que é isso que eles faziam. Eles punham-se lá nas esquinas a fazer grandes orações para mostrar a sua fé. Ou se não davam esmola aos pobres, mas desde que os outros estivessem a ver. Isso não é mostrar a fé. Isso é fingimento. É hipocrisia. Estão a entender? Quer mostrar a sua fé? Mostre o que está dentro do seu coração. Não é o que está dentro da carteira. É o que está dentro do coração. Mostre. Fala, dê o testemunho. Quem é Cristo para si? O que é que Ele fez por si? Qual é o objetivo da graça? É isto que mostra a fé. E além de mostrar a fé, sabe o que é que você vai fazer? Você pode estar a contribuir para aquela pessoa ser salva. Enquanto as obras não salvam ninguém. O pão não salva ninguém. O fazer o bem não salva ninguém. O guardar a lei não salva ninguém. Percebe, irmãos? O bem de Deus não é igual ao bem dos homens. O caminho de Deus não é igual ao caminho das obras. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A Igreja dos Eleitos entende isto? O que é que eles têm em comum? Guardar a lei e o negócio. É isto que eles têm em comum. Irmãos, digo-vos uma coisa. Ai daquele. Vocês sabem o que é que acontece? Imagine uma pessoa casada, um homem ou uma mulher, e vem outra de fora para seduzir a esposa e para roubar a esposa. Sabe o que é que o marido vai fazer? Nem sequer vai chamar as autoridades. Sabe o que ele vai fazer? Só preciso dar um tiro. Agora imagine aqueles que andam seduzindo a esposa de Jesus, a noiva de Jesus, e roubando a noiva de Jesus. O que é que vai acontecer quando Jesus vier? Lembra-se o que é que ele fez lá no templo com os vendilhões? Isso é só uma amostra. Eles não sabem o que é que estão fazendo. Ai daquele que se aproveita da noiva de Jesus por causa dos seus interesses, dos seus negócios. Eles não sabem o que é que estão a fazer. Amém? Então, bem-aventurado a quem o Senhor não imputa pecado. A pessoa tem pecado, mas Ele não leva em conta. Uau! Porquê é que não leva em conta? Porque eu sou boa pessoa? Se eu fosse boa pessoa, não tinha lá o pecado. Não, porque Ele me ama. Ele é misericordioso para aquele que acredita em Jesus Cristo. Amém? Então, dê sempre graças a Deus pela sua misericórdia, que é a causa da nossa salvação. Por fim, vamos ler aqui este verso. Vamos ver o Salmo 55, a partir do verso 12. Vamos lá ler. (55, verso 12). Está escrito:
Se a afronta viesse do inimigo, eu teria suportado. Se a agressão partisse de quem me odiava, eu teria-me escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu companheiro, amigo íntimo, comunicávamos conselhos suavemente e juntos subíamos à casa de Deus. As palavras da sua boca eram mais macias que a manteiga, mas havia guerra. Estão a ver a boca e o coração? Mas havia guerra no seu coração. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo, eram espadas desembainhadas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Oh irmãos, a tristeza e a tragédia disto tudo. É normal haver muitas pessoas que não acreditam em nós. Há muitas pessoas a blasfemar de Deus. Há muitas pessoas a falar mal das religiões uns dos outros. Mas a grande tragédia é que muitas vezes os maiores inimigos não são os que estão lá fora, são os que estão dentro da igreja, são os que estão dentro da nossa casa, são os que estão na nossa família. Não é? Isto aqui está falando acerca de Jesus e de Judas, e não só de Judas. Não é? Vocês sabem que isso vemos desde o princípio. E Jesus falou disso. Ai daquele que amar mais a mãe, o pai, os filhos, os irmãos, a mulher, o noivo, a noiva, do que a mim. Esse não é digno de mim, porque os maiores inimigos serão a própria família. E a gente vê isto de princípio. O maior inimigo, não é? Está bem que era o único, mas era o maior inimigo de Abel, foi o irmão. Foi logo o primeiro. Por inveja, nem teve em conta os laços de sangue. Mesmo sendo irmão, matou por inveja. Já viu? E vai lá que não havia mais nenhuma. Vemos em Moisés. Moisés tirou o povo do Egito. Escravo 400 anos. Fez sinais, maravilhas, sustentou aquele povo. E mesmo assim, do meio deles, saiu de lá o Coré. O Coré, que incitou uma rebelião contra Moisés, que não aceitava que Moisés fosse ministro de Deus, que não aceitava que Moisés comandasse o povo de Israel. Dizia, não, nós somos todos iguais, somos todos santos. E Moisés disse, então se nós somos todos santos, vamos lá fazer aqui um negócio aqui com Deus. Aquele que foi escolhido, Deus vai fazer diferença daquele que foi escolhido e aquele que não foi escolhido. Sabe o que aconteceu? Deus matou Coré, matou a família dele, matou toda a descendência dele e amigos. É? Então, muitas vezes, o perigo não são os que estão lá fora, são os que estão dentro da nossa casa, dentro do nosso círculo de amigos, dentro da nossa igreja. É? Vemos isso, por exemplo, com Judas e Jesus, que é o caso, né? Aquele que andou com ele, que fez milagres, que andou pregando com ele, que comeu com ele, que conviveu com ele, que ouviu aquilo tudo, viu aquilo tudo, e mesmo assim o traiu por 30 moedas. Hoje é a mesma coisa. Tanta gente ia falar de Jesus, mas é de Jesus por causa das 30 moedas, que anda dando beijos em Jesus, não é? Com a boca, mau coração, tem intenções malignas. Foi o caso de Judas, que com um beijo traiu Jesus. Estas pessoas com um beijo, que é o seu louvor a Deus, a sua honra a Deus, da boca para fora, mas depois estão espetando um punhal nas costas de Jesus, não é verdade? É mesmo, são os que eles estavam, era aquele que estava com eles, é de dentro, não é por fora, é de dentro. E hoje é igual, hoje é a mesma coisa. Vemos a mesma coisa com os irmãos de Jesus, não é? Os irmãos de Jesus eram os maiores inimigos de Jesus. Tentaram prendê-lo, blasfemavam dele, zombavam dele. Olha o Tiago, é o maior, é o pai dos anticristos. Então, irmãos, é natural que aqui aconteça a mesma coisa.
Quantas pessoas já tiveram aqui e que hoje falam cobras e lagartos de nós? Mas o princípio éramos boas pessoas, não é? Ainda há pouco tempo tivemos aqui um casal abençoado, não é? Gostava muito da gente e hoje não quer saber da gente. Então, e muitas vezes são esses que fomentam maldade, incitam a guerras, a mentiras, a blasfémias. E o caminho da verdade é blasfemado por causa deles. Aquele evangelho que eles ensinam, aquilo, a uma heresia, isto, é aquilo. Então, tenham cuidado com quem vocês convivem. Às vezes dentro da nossa própria casa. Triste é quando um homem e uma mulher são casados, um é de Jesus e o outro não é de Jesus. E o problema é que esse não é de Jesus, não quer permitir que o outro seja de Jesus. Quando é daqueles que se calam, a coisa ainda... Vai ser uma guerra, vai ser uma dor de coração, não é? Outras vezes é os filhos. Ó irmãos, a gente já está aqui há muito tempo. Destes que a gente tomamos aqui, que sejam todos fiéis, que amanhã ou depois não saia daqui alguém que afinal andam fingindo o tempo todo. É? Então a gente tem que sempre estar conscientes da realidade. É isto que eu quero, é isto que eu acredito, é isto é que é a verdade, é aqui que eu vou ficar firme até o fim, aconteça o que acontecer. Amém? Porque já muita gente apareceu aqui e hoje... É claro que isto ainda não é o tempo da prova. Não significa mais tarde, outros depois venham, não é? Que já estiveram aqui. Mas é preciso ter cuidado. Amém? Tenha cuidado com os da sua casa, tenha cuidado com os da sua família, seja inteligente, diga aí ao seu irmão, seja inteligente. Sabe o que é que eu quero dizer com isto? Não insista. Quando você tem pessoas dentro da sua casa que não querem saber, não insista. Não comece a fazer guerras. Ah, mas ele vai para o inferno. As pessoas não estão na sua mão. A gente só fala de Jesus para quem quer ouvir. A gente só fala de Jesus se houver oportunidade e pessoas que queiram ouvir. A gente não pode obrigar as pessoas. Diga aí para o seu irmão, a gente não pode obrigar. Quem faz isso, sabe o que é que vai acontecer? Vai haver guerra. E a gente aqui não está para fazer uma guerra, estamos aqui é para falar da misericórdia de Deus. Amém? Olha, irmãos, esta palavra que nós falamos aqui hoje é novidades. É uma palavra nova. Sabe porquê? Porque esta palavra que nós falamos aqui não pode ser transferida. Não pode ser herdada. Olha, meu pai e minha mãe falou, agora ensinaram-me e agora também falo. Não. Esta palavra é sempre nova, sabe porquê? Porque o mundo não pode compreender nem aceitar o Evangelho. Portanto, tem que ser aquele que está lá em cima a me ensinar a mim. Então, no mundo não existe o Evangelho. Tire isso da sua cabecinha. O Evangelho não é a Bíblia Sagrada. O Evangelho é a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo quando a gente ouvir a pregação. É a partir dessa hora é que Deus dá a fé e o conhecimento, que não está na Bíblia, a gente não consegue encontrar na Bíblia. A Bíblia não nos leva a Deus. A Bíblia não nos justifica. A Bíblia não salva ninguém. Aquilo que salva é a pregação. E de pregar, quem crer será salvo. Percebem? Até é uma novidade. Para mim é uma novidade, eu não o conhecia. Eu não aprendi de homens. Você não aprendeu de homens. Foi uma novidade. É sempre uma novidade para nós. O Evangelho da graça de Cristo é uma novidade. Não é uma coisa que possa ser herdada, transferida, passa de uma pessoa para a outra. Não pode. Tem que ser passada por Deus. É por revelação do Espírito Santo. Só se vocês todos estão aqui, qualquer um de vocês, que hoje diz assim, ó pastor, eu hoje compreendo que é a graça de Deus, eu hoje acredito mesmo que somos salvos pela graça sem as obras do homem. Se você diz isso de coração, fica a saber que isto não foi homem nenhum que lhe ensinou, nem foi porque você me ouviu, foi porque Deus lhe ensinou. A Bíblia diz,
Todos serão ensinados por Deus. Todos. Foi por isso que Ele enviou o Espírito Santo. Então compreenda isso. Se você entende isso, você pode dizer com convicção: Deus, foste tu que me ensinaste as palavras da vida eterna. Percebem? Não foi o vizinho, não foi o pastor não sei das quantas, não foi o grande profeta, não foi porque você leu a Bíblia, foi Deus. Esse é o sinal que Deus está consigo. O selo que Deus está consigo é o selo do conhecimento. Todos me conhecerão, do menor ao... Isto é que é o selo, isto é que prova que Deus está comigo. Quando você entende isto que você acabou de ler lá em Abraão, é aquele que não faz, mas crê. Uau, é esse. É o coração. Você tem que ver se o seu coração está de acordo com a palavra de Deus. Se você crê mesmo nisto. Só isso é que importa. O pastor, não vou fazer o bem. Como não vai fazer o bem? Vamos fazer o bem, irmãos. Temos o capítulo 12 de Romanos, está tudo ali para a gente fazer o bem. Não mintas, não faças o mal, não pagues o mal com o mal, mas paga com o bem. Ajuda, ser firme, ama o teu próximo, ama os teus inimigos, ora por aqueles que te perseguem, faz o bem a quem te odeia. Mas isso não é para Deus. Isso é para o próximo. Isso não te justifica. A justificação está no sangue de Jesus. Então não mistura as coisas. Amém? Fé para com Deus, amor para com o próximo. Quem tem fé tem um amor porque Ele derramou pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, falsos profetas, uma praga global. Que muitas vezes a gente encontra onde não espera. Entendeu? Está tudo percebido? Graças a Deus. Diga aí, seu irmão, as ovelhas de Jesus não podem ser enganadas. Acredita nisso?